essa entidade, Nyamandu ET? Nyamandu ET, Nyamandu ET é a mesma coisa que dizer o Pai Sol. Mas não esse sol, né? Porque eu escutei falar que esse sol que a gente escuta aqui, ele é a mesma coisa que o Deus Sol, né? Ele está dentro desse veículo que passeia, né? Mais ou menos eu escutei alguma coisa assim. E esse que brilha aqui para nós, ele é o veículo do Deus Nyamandu ET. Mas para mim, eu acho que, né, como olhando bem mais profundo, para mim eu não diria cosmovisão, eu diria mais como cosmopercepção. Talvez uma maneira diferente de ver algo. Na tradição, na cultura guarani, ela traz muita espiritualidade, é onde chama a atenção dos não indígenas ou de outras culturas, né? Essa espiritualidade. Aí só que aqui, para os povos do Guarani ainda isso está bem presente, a espiritualidade, né? E aqui na nossa comunidade também, né? Algo né? É uma comunidade de referência, né? Porque a gente tem muito essa parte da cultura, da tradição, né? A gente trouxe muito levantou, né? Essa tradição de fazer as cerimônias. A gente aqui em Santa Catarina foi uma das primeiras comunidades a revitalizar, né, a medicina, né? A medicina ayahuasca que há uns 25 anos atrás, eu acho que nós estamos trabalhando com ela. Falar em ayahuasca no Brasil inteiro era algo estranho, né? A não ser os daime ali que usavam, mesmo assim era bem... Nossa, não era falado, né? E aí trazer para uma comunidade indígena ainda mais guarani, né? Essa parte, trazer a ayahuasca, né? E aí a gente trazer a ayahuasca para dentro da nossa comunidade e também não só trazer a ayahuasca, mas também abrir a nossa casa de reza, abrir um espaço cerimonial para os não indígenas. Isso para o povo guarani, né, era um tabu, imagina, ninguém se abria uma casa de reza para não indígena e nem para outros povos, era só para os guarani e era restrito. E aí essa comunidade fazer isso naquela época, né, recém saindo, né, lá de 88, né, imagina, recentemente a gente estava, eles tinham liberado, na verdade, outras tradições, né, no Brasil. Porque primeiro era só o cristianismo e deu, né? Até, vocês podem notarem aí que até né, os afros, né, não podiam praticar suas tradições também, né? Porque era proibido. E aí quando abriu isso, a gente abriu também, né, nosso espaço. Ainda a gente abriu espaço para a busca de visão, né? Que é outro desenho que a gente adaptou também dentro da nossa tradição cultural, né, guarani. Então ela teve por isso que ficou aqui na nossa comunidade ficou isso, né? Parece que ela ficou diferenciada, mas não é diferenciada, ela faz parte de toda a cultura guarani. É que a gente teve na hora a gente teve mais coragem de enfrentar tudo isso e também mostrar, né, para as comunidades não indígenas, e começou a mostrar isso, né? Parece que teve mas a gente estava fazendo alguma coisa diferente, né? A gente não estava fazendo nada diferente, a gente estava fazendo o que a gente sempre fazia, só que meio que, né, sem mostrar para os povos não indígenas, né? Então, porque isso faz parte da nossa cosmovisão, faz parte da nossa espiritualidade, faz parte da nossa religião. A gente não tem religião, não é religião, isso é espiritualidade, né? O Guarani, os povos indígenas, eu acho que eles não têm uma religião, eles têm uma espiritualidade, né? E aí vem nessa espiritualidade como a gente vai praticando essa espiritualidade, né? Que é esse respeito com a natureza, né? Esse respeito, né, com o outro, essa cosmodiferença, essa cosmovisão, né? Que é um modo diferente de olhar algo, um modo diferente de olhar a natureza, olhar os animais. Então parece que meio que uma religião.
e virou uma tradição, porque é uma tradição, porque a gente pratica isso de geração para geração, né? Então ela ficou essa tradição. Durante o ano a gente realiza praticamente quase mais de 20 cerimônias, né? A gente faz, a cada 15 dias a gente faz uma cerimônia, mas livre, assim, né? A gente sempre acha vamos dizer assim, né? O mundo de Urubá, né? Branco, sempre tem que colocar um nome para uma cerimônia, né? Mas é uma cerimônia. O objetivo da cerimônia é compartilhar, rezar junto, né? E vivenciar momentos juntos, né? Mas especificamente a gente tem então a cerimônia que é a confecção da medicina, né? Da ayahuasca aqui na comunidade, né? Então todo ano em abril, na segunda metade de abril, então a gente realiza por 4, 5 dias o feitio da medicina. Então esse já é do calendário, né? E em agosto, né, aí a gente faz a busca de visão. O que é a busca de visão, né? É dentro da cosmovisão do povo Guarani, né? Muitos acham que a gente copiou ou adaptou, na verdade trouxe, né? Porque a busca da visão ela tem origem americana, né? Norte-americana, né? Mas dentro dos povos indígenas também tem tipos de rituais que é similar, né? Por exemplo, dentro da cultura guarani já se preparava líderes espirituais ou xamãs, né? Num formato similar. E aí, como a gente ia abrir espaço também para não indígena e também a forma de iniciação xamânica, né? Então a gente meio que adaptou, né? Até porque seria como se fosse um intensivo num curso, né? Porque para ser reconhecido dentro da origem, teria que levar em torno de 15, 20 anos para ser reconhecido como um líder ou um condutor de cerimônias, né? E assim, não, a gente então tem um período, né? Por 4 anos, então a pessoa faz essas etapas de busca de visão, que é nada mais uma imersão consigo mesmo, né? De estar recluso numa floresta, né? Por um período, né? E após os 4 anos, quando concluir, ele é reconhecido, por exemplo, que a gente também tem a cerimônia de Temascais, né, que é uma sauna, né? E tudo isso já fazia parte, né? Há um relato, né, de que há muitos anos atrás se praticava, né, esse tipo de cerimônias que por um tempo foi meio que, na verdade foi proibido, isso é fato, então falando claramente, né? Que era proibido qualquer tipo de cerimônias a não ser que seja do cristianismo, né? Então isso meio que muitos povos indígenas perderam durante esse tempo, né, do contato com o não indígena, se perdeu muitos rituais, né? E a gente fez um estudo que comprovava, né? Inclusive quando a gente trouxe a ayahuasca para a comunidade aqui, houve uma resistência muito grande, né? Não só das comunidades guarani, mas sim do poder público mesmo, né? Então a gente teve que provar para o Ministério Público, Ministério da Saúde, que isso faz parte da cultura. Tem a questão da saúde, tem a questão da espiritualidade, né? Isso a gente teve que provar. Então fazia parte, né? Mas pela proibição, então houve esse interrompimento de muitas cerimônias, rituais, né? Até porque essa conjunção de vários povos da região sul-americana também tem um fator muito forte, né? Porque o caminho do Peabiru, né? Que vem daqui da região de Florianópolis, que vai até os Andes, né? Inclusive tem um estudo sobre isso, né? Então essa conexão traz todo um histórico, né?
E aí então a gente abriu espaço também, né, a gente aprendeu como é que era a busca de visão, né, e era similar ao que a gente fazia, né, não eu, né, não presenciei isso, mas há relatos, principalmente do meu avô, né, o seu Verá Tupã, do Narrose, que falava que existia um tipo de ritual que era uma busca, né, na verdade nem a busca de visão, né, em vez de ser busca de visão, era busca do saber, né, busca do entendimento, né. Então a gente abriu o espaço, a gente aprendeu como é que fazia os rituais, né? E aí a gente meio que assimilou a busca de visão norte-americana com o povo guarani, né, e mesclou, né. E não só isso, né, para não correr o risco de alguém deturpar aquilo que a gente está fazendo, a gente então criou como se fosse uma igreja, registrou ela, né? A gente tem um registro dentro da cultura como se fosse uma religião, né? Uma igreja, né? Igreja nativa, né? Para poder praticar, inclusive até transportar os sacramentos, né? Que é as medicinas, né? Então a gente tem esses rituais, além daí tem esse Nimongaraí, que é o do batismo, né, que é do milho, né? E aí agora a gente está com um projeto para implantar, que é a cerimônia da erva mate, né, que também faz parte da cultura guarani, né?